Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Sabia? Hoje temos a honra de receber o professor da casa como nosso convidado, que também é advogado e procurador do município de Cafelândia e nos deu a oportunidade de esclarecer algumas questões a respeito da gestão da administração pública municipal. Professor, o senhor poderia nos explicar o que significa ser chefe do poder executivo de um município e quais as suas principais atribuições? Perfeito, Isabela. O chefe do Poder Executivo Municipal, ele é representado pelo prefeito. O prefeito é eleito, ele pode nomear, então ele nomeia os seus secretários para a aplicação das normas municipais, políticas públicas municipais, e também ele que vai administrar e gerir o orçamento público municipal. E qual é o papel do prefeito na elaboração e execução de leis municipais? Perfeito. A princípio, o poder típico do poder executivo municipal é executar as leis, tá certo? Então, ele pode, no processo legislativo de elaboração das leis, ele pode propor algumas leis. Vai ter algumas leis que também são de competência dele, privativa dele, principalmente em relação à organização da administração pública, de servidores públicos, de tributos e também do orçamento municipal. Mas nada impede que ele também, fazendo uma figura típica, faça essa proposta de alguns projetos de lei, de emenda à lei orgânica municipal, também como depois ele vai sancionar, vetar, promulgar essas leis, tá? E também é importante ressaltar que para dar executividade a essas leis, ele também acaba elaborando decretos e portarias para o fiel cumprimento da lei. Tudo bem, professor? Seja Tudo bem-vindo. ótimo, como você está? Tô ótimo também, Que professor. ótimo. Gostaria de saber como é definido o orçamento municipal. Legal, legal essa pergunta, tá? Então, o orçamento municipal, a gente vai ter três instrumentos básicos para a elaboração desse orçamento, que quem faz esse orçamento é o Poder Executivo, tá? Então, a gente tem três leis orçamentárias que a gente chama, que é o Plano Plurianual, que é basicamente um projeto, uma elaboração, um programa do governo para 4 anos. E depois a gente vai ter outras leis orçamentárias que a gente chama de lei de diretrizes orçamentárias e, e a lei orçamentária anual. Então a gente vai verificar, né, quais são as nossas receitas oriundas de tributos, de alguns outros serviços que o poder público também pode prestar, para saber quais serão essas receitas nossas para a gente fazer, né, políticas públicas, para fazer obras, para fazer a prestação de serviços públicos para a população. Muito bem esclarecido, professor. Gostaria de saber também quais são os principais desafios legais que a prefeitura costuma enfrentar no seu dia a dia. Ah, legal, muito legal, porque isso aqui cai numa questão prática, né? Talvez essa vivência aí a gente acaba tendo mais contato, saindo um pouquinho dos livros. São algumas, tá, Gabriel e pessoal? A gente tem as licitações, tá? Então nem sempre os serviços, os bens que o poder público quer adquirir, ele consegue fazer essa aquisição a contento, às vezes o próprio contratado também não presta esse serviço de uma forma efetiva, então a gente tem esse probleminha na contratação né, de serviços e bens para o poder público. Além disso, a gente também tem problemas de servidores, de pessoal. Tá? Então, às vezes, em alguns cargos públicos, a remuneração é um pouquinho abaixo do mercado, ou talvez não faça muito, não tenha muito atrativo para as pessoas, e as pessoas acabam saindo e sempre vagando, né, aquele cargo e desfalcando ali o serviço público, né, seja ali na área da saúde, né, talvez um técnico de enfermagem falte, um professor né, do ensino médio, né, da pré-escola, talvez acaba faltando por causa dessas situações. Então a gente tem muito problema em relação a servidores, tá? E também, logicamente, a gente tem as demandas judiciais, né? Hoje, o principal
a principal parte, ou as principais ações judiciais que tem no Brasil é contra o poder público, tá? Então, as pessoas acabam demandando muito contra o poder público, então isso são alguns desafios aí para o gestor e para toda a municipalidade que tem que lidar no dia a dia. Fechou, professor. Muito obrigado Que pelas é isso, tamo aí. respostas. Professor, eu queria saber em que medida a necessidade de aprovação popular que diferencia a responsabilidade e a taxa de responsabilização entre cargos públicos de carreira e cargos eletivos. Ah, que legal. Excelente pergunta, né? Então você veja que aqui você está colocando um controle social na administração pública, tá? Então isso é muito importante para a própria fiscalização, não só dos órgãos de controle, que poderia ser o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Câmara Municipal, mas também a população, né? Então a gente sempre tem conselhos municipais, onde tem uma participação mais direta da população na fiscalização dessas políticas públicas né, seja da administração pública, dos cargos eletivos, como você falou, ou comissionados, e também pode ter de uma forma um pouquinho menos direta, né, que são os cargos concursados, que você falou, né, os cargos efetivos, tá? Então, os cargos efetivos são aqueles cargos que realmente o servidor faz a parte burocrática, administrativa do poder público. Então, também cabe ali, talvez, dependendo da fiscalização, isso pode ter alguma consequência. Se o servidor não praticar a contento o seu serviço público, o cidadão pode denunciá-lo, seja através de uma ouvidoria, através de um outro canal, aonde que esse servidor pode ser responsabilizado, né? O servidor sempre vai ter que tratar com urbanidade, tentar ser o mais efetivo e eficiente possível na prestação do seu serviço público, tá? Então, o controle da população é de fundamental importância, seja na fiscalização dos nossos políticos, seja também na fiscalização do serviço público. No Brasil, a Lei de Licitações de Contratos Públicos, que regula a contratação pública, é válida para o governo federal, estadual e municipal. A lei mais atual sobre esse tema é a Lei 14.133 do ano 2021, que ela substituiu a lei antiga, número 8.666 do ano de 1993. Essa nova lei, ela exige que os municípios adotem boas práticas administrativas e treinem seus servidores continuamente e garantam transparência e legalidade em todas as suas contratações. Diante disso, quais são os desafios que os municípios enfrentam para cumprir essa lei? Perfeito, né? Então, primeiro de tudo, é você se adaptar à nova lei e também treinar, fazer um treinamento contínuo dessa lei aos servidores, tá? Então, nesses últimos 2 anos, né, falo ali de Cafelândia, a gente foi em vários cursos para treinar, para saber aplicar essa nova lei, tá? Então, primeiro de tudo é o aprimoramento, né, como entender como que funciona essa nova lei. Então, esse é o primeiro desafio. Então, essa capacitação profissional, às vezes em alguns municípios menores, ainda tem dificuldade por causa do custo. Tem algumas situações, né, agora a grande maioria das licitações, principalmente o pregão, é de forma eletrônica. Então, tem todo esse aparato, talvez que antes a municipalidade não tinha esse desafio. Outra coisa que eu acho que é importante falar é sobre além da fazer essa gestão, ver qual que são a gestão de risco nessa contratação, tanto para o contratante, para a administração pública, como para o contratado. O importante também é aprimorar a fiscalização desses contratos para não ser irresponsabilizado. Tá? Então, às vezes não tem essa prestação, às vezes o contratado não entrega o produto, ou o produto vem com defeito. Então, como que a gente vai fazer essa fiscalização para ter esse contrato ser desempenhado da melhor forma possível, tá? Então, são alguns desafios aí que a administração pública municipal, principalmente pequenos municípios, tem que
tem se deparado no seu dia a dia. Muito obrigada, professor, pela Que sua isso, disponha exposição. sempre. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e lembre-se que a sua participação é fundamental para fortalecer a nossa democracia. Até a próxima.